E aí, pessoal, eu escrevi uma carta, mais ou menos para fazer um vídeo, né? Somos visuais, né? Eu sou o Rogério, sou pastor da GNF. A GNF é um projeto que surgiu há uns 9 anos, sala da nossa casa. A gente reunia um pessoal que estava a fim de aprender mais sobre Deus, sobre Bíblia. Eu já era pastor, já tinha viajado por alguns lugares. E surgiu com a ideia de de ser uma igreja diferente, uma igreja mais voltada a você ser quem você é e ter poder de Deus. Essa seria a ideia inicial. E quando a gente começou isso, a gente tinha uma par de gente, uma par de galera que colava com a gente, que cada um com o seu estilo, mas a gente respeitando a individualidade de cada um, começamos a ensinar aquilo que Deus ensina na palavra, na Bíblia. E começaram a acontecer várias coisas legais. E a GNF, ela teve um potencial de ser um referencial de um estilo diferente de igreja, onde as pessoas se reúnem para buscar Deus e não para simplesmente se reunir, para cultuar. Então a gente não tem uma regra definida de como proceder nos cultos, nas reuniões. A gente é bem aberto. Então a GNF para mim ela representa uma ruptura no sistema antigo no interior de igreja para um modelo novo, diferente daquilo que Deus quer fazer para o momento. E com isso, o que eu gostaria que fosse o grafite em si, que tanto eu quanto a minha esposa, a pastora Estela e os líderes queríamos. A gente queria pintar o salão, que ele foi conhecido na região toda por sempre ter grafites legais. A igreja que tinha grafites lá de fora, alguns viam assim, outros viam como a igreja que faz obra social na região. Porque mesmo antes de ter a igreja, a gente já fazia um trabalho social legal. Estamos ampliando bem nesses dias. Mas o grafite foi uma das grandes marcas de como o trabalho foi conhecido. Então o que a gente queria que as pessoas conhecessem, que vissem, que a GNF é uma estrutura diferente de informação. Então o que a gente queria? A gente queria que o salão fosse pintado em cores pastéis, né, cores opacas, cores que parecessem envelhecidas. E que a gente fizesse desenhos como se fosse janela antiga, porta antiga, estrutura, só que tudo em cinza ou cores mortas, sabe? A ideia. A gente queria que a GNF parecesse uma catedral antiga, uma igreja antiga, só que com cores mortas, apagadas, cores mais góticas assim, para parecer a igreja morta mesmo, a igreja antiguidade, a igreja relíquia, a igreja obsoleta. Queria que parecesse isso, a igreja antiga, mas obsoleta, sabe? Essa era a ideia, em cinza. E aí depois, horas depois ou no dia seguinte, que fosse plantado algo de vida, que fossem feitos matos, assim, árvores, ramo, tipo verde, sabe? Cores bem vivas por cima, como se fosse nascendo as flores brilhantes por cima, e as flores tivessem as folhas, né? As folhas tivessem flores e as folhas tivessem frutos e as árvores surgindo. Por quê? Porque eu quero falar, quero que a pessoa veja o desenho e o desenho lembre ela uma igreja antiga. Só que uma igreja antiga que está abandonada, velha, ultrapassada. E ela olhasse para o desenho novo e visse que na igreja antiga está surgindo uma vida, surgindo plantas, surgindo natureza, algo vivo. E assim as pessoas entendessem o nosso chamado de igreja. Alguém passasse de cá e falasse, pô, parece que é uma igreja ali. Mas quando eu vi esse grafite, eu falava, pô, tem algo de vivo ali, eu quero conhecer isso. Essa seria a ideia. Porque a gente faz muito trabalho para mostrar o amor de Deus para as pessoas com atitudes sociais, não com discurso. Então, a gente queria que essa ideia fosse passada através do grafite. Então a minha ideia é dar um pulo na galeria, ir lá e comprar os sprays que forem indicados. A gente infelizmente não tem tanta condição financeira. A gente tem investido tudo em ter a nossa Kombi lá para distribuir comida na rua, em ter os trabalhos para as crianças carentes, a oficina de skate, oficina de balé, oficina de mangá, essas coisas. Então dinheiro é difícil. Na periferia, aí, uma igreja onde 90% é jovem, é difícil. Ainda mais na situação em que nós estamos investindo tudo em ação social. E agora em dezembro nós temos o nosso grande momento, que é a entrega de presentes de Natal.
Eu acho que eu devo ter aí 200 a 300 reais para gastar com spray. A tinta para fazer o fundo nós já temos. Os bonecos vão pintar lá o fundo provavelmente nesse fim de semana. Então o que a gente precisa? Grafiteiros que estejam, que entendam esse propósito e que topem isso. Os artistas do spray que acreditem nisso que eu falei e que consigam fazer isso daí. Então, quem topa? Assim como eu acredito que Deus abençoa as ofertas colocadas na caixinha, Deus abençoa também as pessoas que dedicam tempo nas coisas dele. Quem topa ofertar o seu tempo para Deus, fazendo algo que vai ajudar a fazer uma diferença naquela região. Então, desde já, obrigado, Deus abençoe vocês. Meu telefone Mexerica tem. Abraço.